Oi, gente, muito boa tarde, quase noite de segunda-feira, dia 25 de maio. Vou começando aqui devagar para que as pessoas possam entrar. Todo mundo sabe que a nossa live é feita claramente às sextas-feiras para que a gente possa analisar um pouco o que foi a semana de trabalho que nós fizemos. Mas os assuntos em Brasília têm sido demais. A gente tem dito, conversado com a imprensa, que o Mário já entrou aqui, eu vou apresentá-lo, vou adicioná-lo aqui para. Mas os assuntos em Brasília têm sido recorrentes. A gente não. Geralmente. Oi, Mário. Fala, Bom, Júnior. cara. Tamo Beleza? pronto. Aí, Bom garoto. falar contigo. Ô, Toma. Mário, eu estava explicando para a turma aqui que a Ah, gente tem um costume de fazer live às sextas-feiras, porque a gente fala tudo o que está acontecendo na semana, o que nós votamos, as ações nossas, o que está perfeito. acontecendo nesse período de pandemia e tudo. Mas essa turma não está dando tempo para nós. A gente fala que as Caramba. notícias, as notícias estão acontecendo mais. Todo mundo já tem o costume que a minha live é na sexta. Mas as notícias são tantas que a gente fala que 2 horas para esse governo é muito. E Toda sexta-feira hora a um reunião, susto. Toda hora um susto. É toda impressionante. hora um E pior é que susto. eles se matam entre eles e acaba sobrando pra gente, né, meu? É uma coisa Nós somos impressionante. consequência de tudo que a gente tem que tentar resolver, dos equívocos que vêm dos mais diversos setores. É É uma verdade. verdade que está falando. A gente tá assustado, a gente está, de certa forma, a gente não sabe nem o que vai fazer diante de tanta aberração, de tanta loucura nos mais diversos setores que tem. Se a gente for analisar daqui a pouco tranquilamente a questão especificamente do Bolsonaro, é uma outra análise, né? É, O Bolsonaro verdade. se incriminou muito mais depois do vídeo ter sido dado publicidade. Sexta-feira eu estava com a minha turma aqui ao vivo quando começou a ser divulgado o vídeo da reunião ministerial. Então a gente concorreu meio com isso. Então eu consegui falar com você no final de semana, assustado com tudo que está acontecendo e principalmente com a sua preocupação e com a nossa preocupação ambiental. Quando nós confirmamos essa conversa para hoje, não é uma conversa para a gente que a gente teria esse final de semana, mas sexta-feira a gente já vai ter mais tanta coisa nova É que verdade. ia ficar longe para conversar com É você, verdade. que é um grande amigo. E a gente tem a Semana da Mata Atlântica, eu que tive aí em Juiz de Fora com você, vendo o Jardim Botânico, um trabalho, aliás, com os nossos parlamentares, que a gente fez aquelas emendas que você ajudou, e isso é uma contribuição fantástica. Toda essa região aí que a gente vem tentando esse trabalho de proteção, porque isso é a água que a gente está precisando, como eu falei no Jornal Nacional essa semana. Mas é isso que você falou, é tão impossível. Agora, o que ficou claro foi eles, vamos dizer assim, o pessoal ali naquela reunião, que não foi uma reunião, aquilo foi um encontro do inferno com o capeta, alguma coisa mais ou menos nessa linha, Eu digo né? isso, nem a gente conversa de botequim, conversa Não, com, não não é é o termo possível. chulo, mas conversa com tanta inapropriedade de algo de se fazer errado, né? Ali estava É, ensinando o que fazer de errado, do Paulo Guedes, Damares, Abraham Weintraub, nem se fala da educação, pelo amor de passando Deus. e terminando no Ricardo Salles, que a gente quer o motivo da nossa conversa aqui. Então, Não, é ali gravíssimo. parecia, como a gente não pode mais falar formação de quadrilha, podia ser associação para o crime, porque cada um estava propondo um crime ali. Não é possível que eles estivessem fazendo uma reunião daquela. E não falando do que era mais importante, da pandemia que está aí matando gente para todo lado, isolando todo mundo. E é exatamente o que falou o ministro Salles, é aproveitando a pandemia para passar a boiada, para fazer de baseada todos esses crimes. Nós tivemos aí a prova, né, já que eles estavam se autodenunciando ali, que foi o caso do Salles, ele fez aquele despacho colocando a lei da Mata Atlântica, que é uma lei especial, sob julgo do Código Florestal, que é uma lei geral. Ora, e sabe o que mais que eles colocaram, Júlio? Que a maior crime, talvez, você que conhece bem a situação de Minas Gerais com relação às águas,
está tirando a proteção das matas ciliares. Sabe o que é tirar a proteção de mata ciliar? O Código Florestal já fez um negócio chamado escadinha, que é um escândalo sem tamanho, que você reduz a proteção das margens de rio para 5 metros, 15, o que seria impossível, porque o vizinho do lado vai falar, por que eu protejo 30 e você 5? Então, já era uma confusão. Quando o ministro coloca no seu despacho que não é decreto, que não é lei, que não é nada, quando o ministro coloca que vai dar anistia, que pode degradar, que não precisa recuperar, é uma forma mais cruel de condenar nossos rios. E é isso que a gente viu nesse despacho. Então, um despacho que alguns anos atrás, em 2015, tentaram fazer, a gente reagiu, o governo voltou atrás, porque você tinha interlocutores. Hoje você não tem nem com quem conversar, porque com quem que você vai conversar daquele time que estava ali naquela reunião? Não tem mais interlocutor, então fomos para a Justiça. Está no Ministério Público Federal e Estadual, e é uma ONG, é a primeira vez que se junta os três para fazer uma ação. Isso está em Brasília e nós estamos entrando nos 17 estados onde tem Mata Atlântica. Então você vê o nível que chegou de desgaste, né? Você já era ruim o desmonte que o ministro vinha promovendo com relação à Amazônia, que hoje é a maior degradação ambiental que a gente já teve até hoje na Amazônia. No Cerrado, nem se fale, por pressão aí no que eles chamam de Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E agora, também no Pantanal, em todos os lugares, o desmonte é geral. Com relação aos índios, lembrando que o outro que odeia falar povos indígenas está na Constituição, é povos originários, né? Tem que garantir. E terra de índio não é terra demais, não, é minha terra, é sua, que os índios estão ali como guardiões dessas terras. Então, tudo errado quando se fala desse governo. O ministro da Educação desconhece que os povos indígenas estão na formatação da etnia brasileira. Você, todos somos da formação dos brancos que vieram da Europa, que vieram nos colonizar com os índios e os escravos que vieram nos navios negreiros da África. Essa é a etnia brasileira, são povos, todos esses. Os que vieram da Europa são povos, os vivos que aqui estavam. E isso partiu da boca do ministro da Educação do Brasil. Eles chamam isso de ala ideológica. Mas só se for supremacista branco, terraplanista, coisa que esses caras estão trazendo, porque não tem, do ponto de vista legal, ético, todas as características científicas mostram, né, a história desse país que veio dessas origens, né, e que são garantidas na Constituição. Como é garantido na Constituição a lei da Mata Atlântica, que esse cara quer rasgar. Bom, e nesse período ainda, para ajudar, foi descoberto, né, já que a gente está falando de crime, um decreto que vazou, que eles não tiveram nem coragem de publicar. Olha só, Júlio, mudando os limites da Mata Atlântica. Não é uma canetada que define, isso é científico. Isso está no mapa do IBGE, isso está no mapa de aplicação da lei, isso está regulamentado. Olha, a situação é tão grave que depois de mais de 14 anos de luta pela lei da Mata Atlântica, nós conseguimos uma legislação no Brasil, olha que interessante, para quem está vendo a gente, que é regulamentada em 17 estados. O que são os estágios sucessionais, como funciona. Desde 2008 não tem conflitos, inclusive aqueles que a gente tinha com o setor de celulose, a gente conseguiu administrar. E o cara vem numa canetada fazer isso. Ele pegou carona naquele de 2015 e colocou muito mais problemas, porque além de dar a anistia, olha o que o cara faz, olha como isso é crime. Ele tira a obrigação de recuperar que os proprietários rurais já tinham colocado no CAR e no PRA. Então, e o Brasil tinha o compromisso de recuperar os 15 milhões de hectares no Acordo do Clima, que o Brasil escolheu 15 milhões de hectares, não foi gringo que definiu, que era para começar com a restauração de matas ciliares. Então, o cara estraçalha
Tudo. Isso é de uma incompetência, de uma maldade, de um crime sem tamanho. Não é contra a gente, não é contra a humanidade, porque quando você vai mexer com esse tipo de coisa, eles imaginam que quem abraça a árvore, quem fala de ar, quem fala de biodiversidade, tudo é maluco. Não é. O mundo está aí. Olha o que rendeu essa insanidade. O mundo inteiro está dizendo que o Brasil agora está pondo sobre risco o seu patrimônio. E isso pode ter impacto, inclusive, no agronegócio que apoiou essa história. Né? Porque investidores, eu consultei hoje, estou aguardando a resposta de um amigo que mora em Washington, que trabalha com investidores, que mexe com o mercado, e ele dizendo que os investidores ficaram assustadíssimos com a reunião de sexta. Não é com o termo, que tem algumas ali que são, inclusive, que não tem como fazer tradução. Tem palavrões ali que não tem tradução. Então, os investidores começam, nesse momento, a ver o seguinte: esse governo é um governo de doido. Nós vamos investir aí para onde? Se for numa economia que está instável, se nessa linha de passar boiada para acabar com reserva ambiental, para poder expandir a área agricultável, segundo o argumento do ministro do Meio Ambiente, no partido da ministra da Agricultura, a Tereza sucursal do inferno, isso sim. A manifestação saiu do contrário, saiu de quem tinha que defender, não. Eles se dirigindo, falando que tinha que facilitar as ações, e o pessoal de fora, que é aqui nos compra, a agroindústria, será comprometida. Eles não estão vendo isso. Né? Ao mesmo tempo, hoje você vê os dados da Alemanha. A Alemanha, neste momento, anuncia uma queda, porque ela fez o isolamento total, de 2,5% nesse ano. Ela se recupera mais rapidamente a economia quem fez o lockdown. Aqui fica essa coisa híbrida, sambada, manifestação estimulada pelo presidente para poder dar força para o seu ego pessoal, sobre o risco de comprometimento das pessoas, chamando as pessoas, o seu rebanho lá cada vez menor, mas chamando o seu rebanho lá para poder mostrar que está ao lado dele no momento que as coisas são questionáveis. Quando eu te chamei hoje para conversar... É isso, por isso que eu falei que a associação para o crime não tinha nada que não fosse ali criminoso. E a omissão é mais criminosa ainda, porque está aí os dados, está todo dia uma lista de mortos, todo dia tem nomes, todo dia tem gente. Eu acho que perdeu o juízo total. Não é possível que a gente estivesse vendo um processo como esse. É inaceitável. Quando eu conversei de manhã... Quando eu conversei com você no final de semana, Mário, sabendo que nós temos uma semana toda pela frente, é para poder saber das ações que vocês estão tomando e que nós estamos tomando, te apresentar aos amigos que muitos aí entraram no caminho nosso e estão compartilhando e querendo te conhecer, o pessoal perguntando quem que eu estava convidando. Mário é um companheiro de luta, eu o conheci na época da gestão da Marina no Ministério do Meio Ambiente. Exato. E quantos confrontos você vem fazendo em gestores de esquerda ou de direita? Você conseguiu colocar para a nossa causa o Sarney Filho. O pessoal vai começar a falar agora que o Sarney Filho é de esquerda? É uma coisa que é absurdo. Hoje o Sarney Filho é um defensor da causa ambiental por luta sua e luta de tanta gente. A gente vem nesse processo juntos. E eu fui acostumando, conhecendo, vocês foram fundamentais, o SOS Mata Atlântica, para a gente poder consolidar a questão do Jardim Botânico, uma reserva de Mata Atlântica em área urbana, em Juiz de Fora. As pessoas que não são de Juiz de Fora têm que saber disso. E você foi fundamental para poder estimular que a gente fizesse toda essa configuração para aquilo dar certo. Hoje ele é o lugar mais visitado de Juiz de Fora. Eu espero que volte a ser assim que terminar o isolamento. Mas o que eu queria dizer a você é justamente isso, te apresentar para que as pessoas pudessem falar assim, como é que pode, para começar? Porque um companheiro falou assim, quais são as ações? O que o Ricardo Salles fez desde o dia que ele entrou até a fatídica publicização do vídeo na última sexta-feira para o meio ambiente efetivamente? Eu quero perguntar a você que é do SOS Mata Atlântica. Nós acompanhamos, você teve aquela oitiva quando a questão do derramamento de óleo, quando nós perguntamos para eles se eles iam colocar uma plataforma de petróleo a 100 quilômetros de Abrolhos. Nós perguntamos isso. E ele mentiu para os deputados. Você lembra disso? Você me interrogou, nosso colega, companheiro e seu amigo comum, nosso Rodrigo, estava presidindo a sessão, quando falou assim, o senhor está mentindo aqui. Mentindo na Comissão do Meio Ambiente. Então, aí ele vem e culmina com essa. Olha, vamos esperar, aproveitar. Eu contei, Mário, para eu poder passar para você, a reunião de 2 horas, que era para discutir o tal Avança Brasil, mas principalmente as ações de combate ao Covid, uma reunião ministerial, ela teve 8 minutos que se falou em Covid.
2 do sem graça do coitado Nelson Tait, que está morrendo de vergonha de participar de um negócio daquele, e outros. E desses 8 minutos, tem a fala do senhor Ricardo Salles, que pega e fala desse jeito. Vamos aproveitar que o Covid está aí, que está concentrando as informações, a imprensa está só focada ali, a imprensa está só com olhos para o Covid, nesse momento não pauta isso, e vamos aproveitar e passar a boiada. Eu quero te perguntar, a pergunta que eu quero fazer, que as pessoas me mandaram para mim, é o seguinte: nós estamos juntos para não deixar passar nenhum bezerro. A lupa vai estar grande. E quais são as ações que a gente está tomando daqui por diante para impedir que essa boiada do senhor Ricardo Salles possa passar? Então, Júlio, eu acho que assim, ele fez uma coisa, isso a gente tem que admitir. Era a campanha do presidente que levou a facada aí. Né? Era a campanha fechar o Ministério do Meio Ambiente. Ele não fechou o Ministério do Meio Ambiente, o presidente, por pressão do próprio agronegócio. Isso vai pegar mal para a gente, vai fechar mercado, nós não podemos fazer. Mas o ministro foi colocado por uma triste figura, que todo mundo deve saber, né? Uma figura não é triste, odiosa até, pode-se falar, porque é do grupo do ódio desse governo, que é o Naban Garcia, que está lá no Ministério da Agricultura. O ministro transformou o Ministério do Meio Ambiente numa sucursal do Ministério da Agricultura. Levou o Serviço Florestal Brasileiro para lá, que é quem aplicava o Código Florestal. Ali estava o Cadastro Ambiental Rural e o PRA. Até hoje, desde a aprovação do Código Florestal em 2012, não foi implantado, porque o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Nós nunca tivemos tanta concentração de terra como agora. Você viu aí, 15 mil proprietários têm mais terra que os índios no Brasil todo. Né? Então, a gente está vendo uma situação muito grave. Ele leva para lá praticamente todo o aparato, acaba com o aparato de fiscalização do IBAMA, destrói o ICMBio, acaba fazendo... O Ministério está fechado praticamente desde que ele entrou, ele não tem uma única ação. Vai para fora, queima o filme do Brasil com relação à doação de 4 bilhões, que era do Fundo Amazônia, da Noruega e da Alemanha. Doação para se fazer os trabalhos que vêm sendo, inclusive a Mata Atlântica recebia parte desse Fundo Amazônia. Então, nós vemos o ministro que entrou, fez uma lambança tão grande que foi lá para a COP, eu estava em Madrid, ele não conseguia falar com ninguém, porque ninguém abria a porta para esse sujeito para conversar. Ele ficava escondido lá naquele espaço da ONU e dentro do quadradinho deles lá, sem receber ninguém, não conversou com ninguém, porque já não tinha mais com quem falar, não tinha interlocutor fora. E aí a gente vai vendo todas as ações que foram sequência disso. Abandonou Amazonas, que conseguiu hoje estar o maior momento de fogo e de destruição, antes mesmo da seca que está entrando agora. Nós vimos isso acontecer com o Cerrado, como eu falei, e aí todas as ações. O Ministério está fechado. E o pior de todos, na minha opinião, acabar com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, com o CONAMA. Então, se você tiver só isso, já é a destruição das bases de um Ministério do Meio Ambiente. Ele cumpriu essa missão. Né? Então, agora a gente tem que fazer o quê? É a ação da justiça mesmo, é mobilizar a sociedade. Talvez ele conseguiu outra coisa boa, que a gente pode dizer. Está juntando todo mundo que estava separado. Né? Dentro das ONGs ambientalistas, nós estamos juntando hoje ambientalistas, pessoal que defende índio, pessoal que defende comunidades tradicionais, pessoal de quilombo, todo mundo agora vai se juntar, porque percebeu que não tem nada, não tinha nenhuma proposta. Nós temos aí uma ação criminosa contra a sociedade, contra a humanidade. Né? Então, eu acho que também esse vai ser o legado. Nós vamos ter aí uma união das esquerdas que estavam separadas, nós vamos ter reunião de todo mundo. Eu já consigo ver, por exemplo, essa nossa atuação na medida provisória 910, foi um show de mobilização fora do Congresso, dentro do Congresso. Vocês canalizaram de uma forma muito positiva, parabéns, foi muito legal a liderança da minoria, os partidos ligados aí... Rodrigo, nosso companheiro, foi fundamental na causa, assim como aqueles defensores do trabalhador. Hoje é dia do trabalhador rural, né? Hoje, dia 25.
Hoje fazem 16 meses, né, 1 ano e 4 meses do crime de Brumadinho. Nós conseguimos, sexta-feira estava celebrando a gente ter conseguido aprovar o PL 550 da senadora Leila, que é a segurança de barragem, todo um contexto que tem a aceitação dos próprios empregadores, no caso das mineradoras, que aprovaram o texto. Quer dizer, a gente está vendo por evolução, agora todo mundo vê um cara que perde o sentido, né, ao falar. Então, das ações de vocês que eu queria saber, é para te dizer, nós estamos convocando o ministro lá no parlamento, vamos ter que, de alguma forma, acabar com esse negócio de reunião remota, vamos ter que fazer presencial para poder inquiri-lo mais uma vez. Vamos pedir, já que a gente não consegue ir via, tá uma pergunta aqui, vamos concretizar o pedido de impeachment do Bolsonaro, com o Mourão será melhor? Olha, eu vou te falar a verdade, ele é militar, qualquer um é melhor do que isso que está aí. Mas se a gente não consegue chegar ao impeachment porque ele está se cercando com o Centrão, a gente vai impeachment os seus ministros, o procedimento é o mesmo. Então nós vamos entrar com o pedido de impeachment do Ricardo Salles, vamos entrar com o Weintraub, vamos entrar com o do Heleno, com queixa-crime contra eles. Quer dizer, além deles responderem na justiça, eles vão ter que responder à representação da sociedade que é feita no Poder Legislativo. Essas ações nós já estamos tomando, já assinamos os requerimentos. Eu quero ver amanhã se na sessão que nós tivermos, o Rodrigo vai colocar esses requerimentos de convocação. Por enquanto é convocação. Que a instalação do impeachment depende do Rodrigo. Mas a convocação tem que ser votada no plenário e tem muita gente assinando, viu? Tem muita gente assinando. E como ele mentiu em todos os outros, agora é convocação. Não tem mais convite, não. Tem que ser convocação. Mudamos o termo. E a Frente Parlamentar Ambientalista é uma coisa legal para todo mundo que está ouvindo a gente. Você ajudou a construir essa Frente Parlamentar Ambientalista. É uma frente parlamentar que tem a sociedade participando. Essa é talvez a coisa mais bacana que a gente conquistou hoje, é de trazer a sociedade para fazer política dentro do Congresso. E é isso aí, esse tipo de ato que a gente espera e trazer a sociedade para participar, tem canais para isso. Toda quarta-feira a gente se reúne. Nessa quarta nós vamos falar sobre o desmonte do CMBio. A semana passada falamos da fiscalização. Olha que legal que foi a matéria do Fantástico agora sobre a fiscalização, né? E também nós vamos lançar quarta-feira uma notícia para todo mundo saber, os dados do Atlas da Mata Atlântica. A gente que vinha vindo num processo de diminuir o desmatamento na Mata Atlântica, tirando Minas Gerais, que era o campeão do desmatamento aí com o Jequitinhonha, né, para fazer o carvão para os lingotes. Aí. Então, a gente tem que acabar com isso, porque também caiu o preço do aço no mercado internacional, acabou, a China comprou tudo, e isso é que é perigoso viver de commodity. Mas nós vamos falar sobre a Mata Atlântica e vamos ver quais os sinais, o que aconteceu em 2019. E quem viu o Fantástico também viu agora o Map Biomas. Qualquer alteração de 30 metros nós vamos ter diários. Não precisamos de governo, a gente como sociedade está fazendo isso hoje. O Map Biomas tem o Map Alerta, você vai poder ver todo dia o que está acontecendo, qualquer alteração com 30 metros dessa constelação de satélite chamado Planet, que a Google está trazendo. Então, não é uma coisa de ambientalista que abraça a árvore, que fala com samambaia, porra nenhuma. Nós estamos falando, sabe de quê? De tecnologia, nós estamos falando de informação, nós estamos falando de ciência, diferente desses malucos aí, pô. Que é isso? Eu fiz o pedido de informação, já hoje, já está protocolado, e outros deputados também fizeram, com base na matéria, para saber se o Ministério do Meio Ambiente tem esse mapeamento, porque em todo momento com a gente, quando ele faz debate, o ministro Ricardo Salles nega que tem a expansão do desmatamento. Não precisa... agora fala mal do INPE, fala mal do INPE, que é deles. É impressionante. Então, a gente está fazendo pedido de informação do seguinte, vocês por acaso têm essa informação que agora o mundo tem, não é o Brasil não, o mundo tem. Então os olhos vão ser voltados mesmo, essa prioridade vai ser feita. Não tem jeito. São aí uma constelação de satélites, chama-se Planet, que está fornecendo gratuitamente para o Map Biomas. E a gente também, na lista que nós falamos agora do desmonte do Salles, não falamos do INPE, que é a tecnologia de monitoramento de floresta por satélite, nasceu aqui no Brasil. Como a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Clima, tudo que eles falam que é coisa de comunista, que é lá de fora, que é contra o Brasil, nasceu aqui. Até falando mal agora, eu vi hoje, agora à tarde, que o governo diz que a imprensa lá fora, a imprensa
de esquerda, New York Times, Herald, todos os jornais do mundo falando, Deutsche, todos falando sobre o Brasil. Será que está todo mundo errado? Só esses caras certos? Então, isso aí que você falou, nós temos a tecnologia que nasceu no Brasil com o INPE, até isso o governo destruiu, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma das grandes referências do mundo em termos de geoprocessamento, em termos de imagem de satélite, que a gente está perdendo. Olha, para vocês terem uma ideia, a NASA aprendeu com o INPE como fazer esse monitoramento, que hoje está em todos os satélites chineses, qualquer parte do mundo, e o Brasil ficando para fora. Por sorte, a sociedade se apropriou disso e vai fazer como a SOS, desde 86, monitora com satélite tudo que acontece na Mata Atlântica, e isso ajudou a implementar a lei. Então, a gente tem um bom caminho, e guerra boa é guerra que todo mundo entra. Quando a gente está a favor de fazer coisas para a sociedade, de acabar com a iniquidade, de acabar com essa coisa. O Brasil é o país mais injusto do mundo. Nós descobrimos agora, Júlio, nesse trabalho que o Congresso aprovou de recursos aí para a sociedade, que não foi o governo, esses R$ 600 quem deu foi o Congresso Nacional, né, quem garantiu, né, quem deu. E nós descobrimos aí quase 50 milhões de pessoas que não existiam, eram invisíveis nesse país. Né? Então, é esse o nosso trabalho, é garantir que haja igualdade, que haja oportunidade para todos, que o Enem não seja atropele para fazer coisa desse maluco. Nós temos tantas frentes de luta e isso vai juntar a sociedade para que a gente volte nos trilhos a ser um país que realmente era o Brasil e que não pode ser desmontado por um bando de loucos que se juntaram, né, com agendas próprias, que não são nada, pode-se dizer assim, alguma coisa de comunidade, de humanidade nessa gente. Não tem humanidade nessa gente. Eu tenho sentido isso, sabe, Marco? Conversando com vocês e com amigos nas redes que a gente tem, que as pessoas ficam preocupadas, de certa forma, com o radicalismo que essa turma empreende para cima, colocando, querendo nos rotular, nos enquadrar como se fosse isso ou aquilo, para poder impedir uma certa revolta que ela é interna, ela é muito mais, ela aflora, e nesse momento ela tem nos unido. Nós só não estamos juntos fisicamente porque nós estamos cumprindo o isolamento. Nós estamos cumprindo isolamento porque essa é a forma que está achatando, está comprovado aí. São Paulo, esse final de semana, condenaram o pobre coitado do prefeito que está fazendo um tratamento em São Paulo, quando ele antecipou feriados para que São Paulo ficasse 4, 5 dias fechado, justamente para que aumentasse o isolamento naquele período, para achatar um pouco o colapso do sistema de saúde. E São Paulo, que estava na faixa de 42%, 43% de isolamento, hoje chegou na casa dos 56%, eles queriam 60%, mas já melhorou bem, quer dizer, quantas vidas foram salvas com essa atitude simples de fazer. Então, a minha atitude, a sua, de tanta gente estar revoltado, nesse momento, é o seguinte: contrariá-los é a gente manter o nosso isolamento no que pudermos. Nós que estamos numa outra linha de frente, que é a linha de frente do combate ao outro vírus, porque a gente tem o vírus invisível de saúde e nós temos o vírus de político, que também mata as pessoas. Que esse vírus avançando, ele desequilibra o outro da saúde, que é o vírus Bolsonaro. Se a gente conseguir, nós também em frente, temos que, no momento, quando tiver essa convocação, quando nós formos votar esses requerimentos, deixar da reunião ser remota, passar a ser presencial, para a gente ir lá, bater de frente. Nesse momento, a gente vai estar tendo a abertura do isolamento social por distanciamento, para que a gente possa estar junto e manifestar que isso tem unido muita gente. Tem unido muita gente que não são aquelas pessoas que pensam e que desejam que o país se construa e evolua. Minha grande preocupação com relação a isso é o descuidado com a pandemia. Uma outra coisa que eu tenho dito: nós não podemos retroceder 40 anos em 4. Exato. Nós vamos voltar para antes da Constituição se a gente deixar 4 anos disso. Você imagina se a gente tiver Ricardo Salles, 4 anos ministro do Meio Ambiente, que desastre que será para esse país. Não é do que ele comprometeu já até agora, é da perspectiva que o Brasil tem para frente, sob o olhar mundial, como você disse. Não é possível. Hoje a OMS desqualifica os estudos da cloroquina e da hidroxicloroquina, e aqui vira protocolo que não é assinado por médico nenhum. Quem que é o responsável por isso? É o presidente da República. Ora, aí ele edita uma medida provisória querendo blindar para não ser responsável. Aí vem os ministros supremos e recolocam o ordenamento disso, falam, tem limite isso aqui, limite constitucional.
Agora vem o Celso de Mello e coloca. Aí vem os caras começar a ameaçar sobre questão de suspeição, ameaçar falando que vão ter consequências imprevisíveis. Como é que pode o Gabinete de Segurança Institucional falar isso no momento que a gente tem uma pessoa que, ao longo dos seus 31 anos no Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar que o Celso de Mello. Daqui a pouco eles vão falar com o Sarneizão velho. Nós falamos do Sarney Filho, vamos falar do velho. Daqui a pouco vamos falar com o Sarneizão velho. Também é comunista. E foi ele que tirou o Celso de Mello do Supremo. E o Celso de Mello está aí, 75 anos. Eu acho que. Muitas vezes, para concluir, eu não concordei com as decisões dele, mas ele é um cara acima de qualquer suspeita, pô. Olha só. A gente chegou num momento que eu acho que assim, é tanta indignação. Porque eles mesmos acabam se matando entre eles. É impressionante. Lógico que tem isso um grande impacto na vida de cada um de nós. Mas se a gente contasse algum tempo atrás que era capaz de chegar nesse ponto, ninguém acreditaria. E eu acho também que vai acontecer, como eu sou um eterno otimista, acho que quem fez a luta contra a ditadura, como você e eu, que participamos desse momento, quem fez a luta pelas diretas já, quem teve com os grandes nomes que a gente tivemos, com os maiores políticos, pode-se dizer, da história, de Tancreda. Eu trabalhei com Montoro, que falava de trazer a gestão para as cidades, tudo. Quem passou por isso tudo sabe que o que está acontecendo agora é um dos maiores retrocessos da história. Nem a própria direita, naquele momento, com toda, pode-se dizer aí, com a história dos militares, chegaria num momento tão ruim quanto esse. É impensável. E nós estamos falando não de 1970, quando o Brasil vai para a primeira conferência de meio ambiente e fala: preferimos a poluição à pobreza. E nós ganhamos Cubatão, todas as indústrias proibidas no mundo acabaram vindo para cá. Naquele momento que ninguém tinha informação, que informação valia tudo, que era só... A gente, como ambientalista, enfrentou a ditadura usando mimeógrafo, tirando cópias para distribuir em porta de escola, em porta de fábrica, tudo. Hoje que nós temos informação, esses caras não perceberam que tem um outro mundo, aquilo que a gente estava falando agora. Nós estamos trazendo a imagem de satélite de uma constelação de satélite que passa todo dia, que não precisa mais de satélite militar. Hoje qualquer um pode acessar no seu computador, fazer um mapa, fazer tudo. Então, eles não entenderam isso. E eu acho que essa é a nossa fortaleza. Eu acho que esse é o lado otimista. Nós vamos ter melhor condição de participar. Eu agora trabalho das 8 da manhã às 23, com lives, com conversa, com gente que eu não falava há muito tempo. Eu estou revendo grandes amigos, estamos fazendo grandes processos. Fizemos essa ação em 17 estados brasileiros, com todos os ministérios público, estadual, federal e organizações, usando um computador, usando um celular. Essa é uma revolução que a gente está fazendo, é muito mais ágil, é muito mais fácil. E tem reação. Quando você entra com uma ação como essa que a gente entrou agora, e com a autodenúncia do ministro, eu tenho certeza que vai ser acolhido e nós vamos derrubar esse despacho e que não vai acontecer mais. Então, tem um outro momento que a gente está participando, que a gente está vivenciando, que não vai precisar mais... Eu que viajava todas as semanas, como você, para Brasília, desde 1990, toda semana no avião. Eu estou fazendo mais coisa hoje aqui em casa do que eu fazia indo para Brasília. Muito mais. Reunião da frente, amanhã nós vamos fazer uma avaliação da situação dos Salles. Nós já temos 50, 60 organizações. A medida provisória 910, no nosso site da Frente Parlamentar, quase 600 pessoas participaram. Quando a gente juntaria em Brasília, numa reunião da frente, tanta gente, com tantos espaços, todas as frentes estaduais que nós já temos, as 18, participando, as frentes parlamentares ambientalistas. Então, nós estamos falando de um mundo novo que a gente sabe que vai mudar, que não vai mais ter que ir para o trabalho e ficar dentro de uma sala, um falando mal da vida do outro, as pessoas vão poder fazer o seu trabalho de casa. Nós vamos ter um outro mundo aí, que esse pessoal não percebeu ainda. Eles perceberam sim, fazendo o gabinete do ódio, fazendo essas mentiras que colocam nas redes, criando esses robozinhos bolsonaristas aí para poderem fazer confusão, mas isso acaba, porque vai sendo descoberto. Até mesmo as redes sociais já começam a descobrir isso e está trazendo. Já sabemos o tamanho do exército desse cara, do ponto de vista de robôs. Então, nós vamos ter um outro momento.
e a gente vai aprendendo com a história, a gente vai aprendendo a construir aquilo que é a nossa vida, né? Que é trazer a sociedade para que viver plenamente tudo que ela tem direito como cidadania, uma cidadania planetária. Não sou globalista, eu sou uma pessoa que acha que o mundo é um só e que a gente responde tudo que acontece aqui, acontece em qualquer parte do planeta. E nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado. Eu quero só te contar uma história. Sexta-feira, logo depois do vídeo, da divulgação do vídeo, eu fui participar de um debate com um deputado da ala radical, lá do Gabinete do Ódio, lá um bolsominion desse aí. Você sabe que em Juiz de Fora, em outras cidades, eles resolveram editar o nosso debate, que foi feito numa rádio, e colocaram no grupo como se ele tivesse falado das coisas que eles sempre falam, sempre a mesma retórica. Essa esquerdalha, esses comunistas, sem ter conteúdo, sem nada, sem saber da história nossa, do nosso passado, da nossa trajetória, como é que nós votamos em alguns casos, como é que nós votamos em outros, que nós defendemos, por exemplo, o Moro na questão do pacote anticrime, ou, por exemplo, para que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, né? Porque aí, com o interesse de sair lá da Justiça, que estava sob olhar, eles quiseram tirar um dos filhos e mandar para a economia, porque o Paulo Guedes é mais maleável para poder fazer seus acertos. Aí eles editam isso e ficam mandando, achando que vão pegar os nossos companheiros. Aí há a dúvida. Quando a gente conversa limpa e aberta assim com você, por exemplo, assim, a minha conversa contigo está ao vivo, ela vai ser gravada e eu reproduzo ela na íntegra depois para aqueles que não tiveram oportunidade de participar agora na live. Quer dizer, não tem aqui edição. O nosso projeto, a nossa fala, a nossa conduta, a nossa coerência, a nossa linha de atuação é uma só em vários setores. E a questão ambiental, eu queria muito hoje, em cima desse calor, falar com você, porque essa questão ambiental passa a ser, nesse momento, um foco. Ricardo Salles não pode permanecer à frente do Ministério com essa linha de pensamento no momento que o Brasil está no contexto do mundo. Eu agradeço demais por ter vindo aqui conversar com a gente um pouco, deixo para as suas considerações. Saudade, morrendo de vontade de dar um abraço, de curtir com seu convidado. Toda vez que a gente encontra, a gente consegue compartilhar e tomar um café e bater um bom papo sobre as nossas causas. É bom te ver. Temos uma comida mineira aí, que eu sou fã de comida mineira, minha mãe é aí da região. Quando você for a Juiz de Fora, qualquer coisa para mim, dia lá. Vamos lá ver a nossa onça que a gente trouxe. Visitar a nossa onça lá do Jardim Botânico. Ela está viva e está, ó, num parque. É isso, meu irmão. Nós estamos aí, todas as reuniões da Frente Parlamentar Ambientalista são abertas. Amanhã você pode participar quarta-feira. Vai ser discussão do ICMBio. O Rodrigo Agostinho deu a ideia de a gente fazer uma avaliação a cada quarta-feira. Fizemos fiscalização, agora essa, depois IBAMA, cada um desses órgãos, até mesmo do Código Florestal, nós já acabamos de fazer, da 910. Ou seja, toda essa informação está lá, você pode pegar, frenteparlamentarambientalista.com.br, frenteambientalista.com.br, todas as gravações de todas as nossas reuniões. E a gente vai estar fazendo isso, trazendo esse pessoal. Eu estou vendo aqui, falando também na luta pela Amazônia, nós estamos fazendo agora a Frente Parlamentar Ambientalista em Manaus. Ainda não temos no Pará, mas eu espero que a gente tenha. E com isso nós vamos estar fazendo todas as frentes, discutindo os temas que são da sociedade. Nós estamos falando de Código Florestal, nós estamos falando de proteção das águas, nós estamos falando de clima, do Acordo do Clima, coisas que são para o Brasil e não para a quadrilha de plantão, como a gente está vendo hoje. Então, é isso aí, estamos de bem, vamos continuar a luta, que a gente soube lutar contra a ditadura, vamos lutar com esse também, porque a gente sabe como é que é. Uma coisa ninguém tira da gente, é o que a gente tem aqui, e o que a gente está construindo, e o que a gente pensa no coração, e as pessoas com que a gente está cada vez mais se juntando, de uma forma de fazer cidadania planetária, cidadania que meio ambiente está na vida de cada um, nos nossos ideais. E a gente vai, com isso, garantindo que todos tenham qualidade de vida e a gente consiga ser uma nação de verdade. É isso aí. Não é a nação do futuro, não. É a que a gente está construindo agora. Tá bom? Te agradeço, abração, saudade sua, fique em paz, fique em casa, continuamos nossa luta. Vou continuar com os meus aqui e te agradeço muito por você ter participado conosco, tá? Compartilhado aí
Eu vou fazer uns agradecimentos aqui, mas agradeço muito a você. Tudo de bom. Assim é fácil. Tamo na luta. Tá bom, meu líder. Tamo pronto. Abraço. Valeu, grande garoto. Show. Quiser, eu falo de novo, hein? Pode falar tudo de novo. Uhul. Eu não sei desligar esse troço. Tá, Pois é, não, eu estou só passando aqui da sua parte. tá bom, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe. Tudo de Tá bom. bom. Vamos nessa, comandante. Gente, é isso. Agradecer a todos aí. Muita gente aqui compartilhou conosco, muita gente entrou. Quero agradecer a Débora, a Daniela, a Denilson, fizeram algumas perguntas aqui. O que a bancada opositora está fazendo a favor do impeachment do Bolsonaro, nós estamos tentando. São 31 já pedidos de impeachment que estão na mão do senhor Rodrigo Maia para instalar. E aí eu espero que ele possa instalar. Se ele não instalar, a nossa, a nossa luta é justamente colocar os impeachments também dos ministros, no caso do Abraham Weintraub e desse Ricardo Salles. Eu vi que o Luiz Fernando entrou aqui várias vezes. O Ricardo Salles responde com crime de probidade, é isso mesmo, Fernando. O Luffy também entrou aqui, eu quero dar um abraço para ele. O Júlio Augusto, Maria Jesus, o Bilinho, lá de Chácara, de nosso companheiro, Valdinei, um monte de gente aqui, Ana Paula, o pessoal aqui de Peçanha mandou um abraço, o Ricardo lá de Leopoldina, Ana Cecília está aqui, falando que a gente tem que lutar contra essas maldades. Muita gente, já atingiu por mineração, deve estar nessa luta também. A mineração teve uma vitória na quinta-feira, na votação, mas com esse ministro a gente tem pouca expectativa. É bom que a gente tenha participado disso. Eu quero agradecer a todos, dizer que sexta-feira nós vamos fazer nossa live, vamos tentar falar um pouco sobre a questão dos impactos econômicos pós-pandemia, para a gente poder conversar um pouco daqueles que eu acho que a gente não tem preocupação com isso, os números que a gente está levantando para demonstrar que a gente tem uma perspectiva econômica melhor quando a gente faz bem feito o dever de casa com relação ao enfrentamento da pandemia, o que não tem sido feito, infelizmente, pelo Brasil. As ações que nós estamos fazendo aqui, hoje são várias convocações, tem pelo menos 4 ministros convocados para irem ao parlamento dar explicações, General Heleno, não só pelo seu texto, mas a sua fala, a carta de apoio propondo guerra civil por parte dos generais reformados, o Weintraub, Damares, Paulo Guedes, Ricardo Salles, todos eles estão sendo convocados para poder prestar esclarecimento à Câmara. Paulo Guedes demonstra sua fragilidade, seu desconhecimento do maior parceiro do Brasil, e o ministro Celso de Mello foi até prudente quando não vinculou as questões de relações exteriores, porque a gente podia ter questões diplomáticas seríssimas com a China e com o Paraguai. Na degravação você vê que é excluído o país, mas o xingamento deles é muito forte. E vamos entrar com o impeachment. Com o impeachment dos ministros, do Abraham Weintraub e do Ricardo Salles, nós vamos entrar. E que eles, pelo menos o Rodrigo, se não instalar do presidente, possa instalar de algum desses ministros, para que a gente possa começar a nossa caminhada de tirar esses que querem acabar com o futuro do nosso país nos mais diversas áreas, principalmente se você colocar educação, meio ambiente e for levar para as outras áreas, a gente tem esse compromisso. Está aqui o Hilton de Cataguases, João Paulo entrou, eu vi, Betão, gente de Cataguases, amiga, Morada Nova, está aqui mandando um abraço. Morada Nova tem uma implicação clara com a questão lá da barragem de hidrelétrica de Três Marias. O Jamil está aqui, mandando um abraço, saudação para o Jamil. O meu irmão está entrando aqui, o Lucas está lá acompanhando essa live, que a gente falou que a gente tem que de vez em quando colocar assuntos que possam estar nos vinculando, a Érica também.
Agradecer a todos, dizer que essa foi para a gente poder ter uma sintonia de alguém nessa preocupação nossa ambiental, e nós vamos continuar fazendo nossa luta. Essa semana promete muito. Nós vamos ver se o Rodrigo amanhã, pelo menos, pode ser aquele mês de convocação em votação. Nós vamos estar falando sobre isso aí nas nossas redes. Entre as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho. Muito obrigado. Desculpa ter interrompido, mas eu acho que o assunto era pertinente. A gente entrar numa live numa segunda-feira para tratar dessa questão ambiental e desse despreparo do nosso ministro Ricardo Salles. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação. A gente está terminando aí com 45 minutos, estava precisando de 30, mas esse era o foco nosso de conversar um pouco a respeito. Na sexta-feira a gente volta a falar. Tudo de bom. Fiquem em casa, fiquem bem, isso vai passar.